Salve, galerinha! Vamos a uma resolução de um circuito misto, uma associação de resistores mista, ou seja, série e paralelo num mesmo circuito. Entre os pontos A e C é aplicada uma diferença de potencial de 30 volts. Entre A e B, 30 volts. A intensidade da corrente elétrica no resistor de 10 ohm é... Não vai dar para aplicar diretamente a lei de Ohm, U igual a R vezes I, porque eu não sei qual é a tensão que está entre esses dois pontos, que inclusive eu posso chamá-los de C e D. Uma estratégia muito interessante é realmente marcar esses pontos, esses nós, que são os locais onde a corrente elétrica se divide. E a partir desses pontos onde a corrente elétrica se divide, a gente vai tentar simplificar os pontos onde ou está claramente em série ou está claramente em paralelo. Repara que vindo do ponto C por esse caminho, 2, 3 e 5, os resistores estão em série, um único caminho ligando este ponto C e o ponto D por este caminho, resistência equivalente. No caso de série, é só somar, bem simples, 2 mais 3 mais 5, que resulta em 10. Redesenha o circuito. Está lá o de resistor de 6, ponto C está aqui. No lugar destes 3 resistores, eu coloquei um único resistor de 10 ohm. Para falar a verdade, agora a gente sabe que tem dois caminhos e é justamente um circuito em paralelo, porque os dois resistores estão saindo do mesmo ponto. Dois resistores iguais seria só pegar 10 e dividir por 2, que dá 5 ohm, ou faz, para dois resistores, vale produto dividido pela soma, 10 vezes 10 dividido por 10 mais 10, os dois resistores são iguais, poderia já ter dividido por 2 logo de cara. No lugar destes dois resistores, eu vou colocar um único resistor, resistor de 5 ohms. O circuito está se tornando muito mais simples. Do A até o B, que a gente sabe que existe essa diferença de potencial de 30 volts, eu consigo substituir um único resistor equivalente, consigo colocar um resistor equivalente de 15 ohm, 6 mais 5, 11, com 4, resulta em 15. Agora, entre os pontos A e B, que embora eu não tenha colocado aqui, do A para o B é só este resistor de 15 ohm, é equivalente. Todos estes resistores são equivalentes a 15 ohm. U igual a R vezes I, 30 igual a 15 vezes I, 30 dividido por 15, 2 amperes. É a corrente elétrica que passa por esse resistor. Mas repara que agora a gente vai fazer uma regressão. Se passa 2 amperes pelo resistor equivalente, passou 2 amperes pelo de 6 ohm, pelo de 5 ohms e pelo de 4 ohms. E olha que coisa boa que nós temos aqui. Entre os pontos C e D, eu já tenho a resistência e a corrente elétrica em amperes. Então, eu conseguiria calcular a DDP, 10 volts, U igual a R vezes I. E mais do que isso, se chegaram 2 amperes neste resistor, repara, a corrente elétrica aqui tem dois caminhos. Uma parte vem para cá, uma parte vai para lá. Só que os dois resistores são iguais. Então, aqui ficava simples de perceber que 1 ampere vinha para este resistor e 1 ampere ia para o outro. Logo, a intensidade da corrente elétrica no resistor de 10 ohm é de 1 ampere. E se você chegou aqui até este vídeo para saber só o gabarito, acabou a questão. É só você enxergar aí no seu exercício qual é a alternativa que está indicando 1 ampere no resistor de 10 ohm. Mas a gente poderia fazer muitas outras coisas. Eu poderia calcular qual é a DDP que está ficando no resistor de 6 ohm. 6 vezes 2 dá 12. A diferença de potencial ou tensão elétrica no resistor de 4 ohm, 8. E daí repara ainda, ó, 8 mais 12 dá 20.
mais 10 dá 30. Característica de um circuito em série, 30 volts. E ainda, se eu quisesse saber a DDP em algum daqueles resistores ali, ó, fosse nesse ou fosse em qualquer outro, eu sei que passa 1 ampere por todos estes resistores deste ramo. Eu saberia que ficaram 2 volts neste primeiro, 3 volts e 5 volts. Então, está tudo definido. Já sei qual é a corrente em cada um dos resistores, já sei qual é a DDP em cada um desses resistores e, inclusive, conseguiria calcular a potência, caso eu quisesse. Só fazer U, que é a tensão elétrica, vezes I, que é a corrente elétrica em amperes. Bem simples, e a gente se vê no próximo vídeo.